Leremos do versículo 1 ao versículo 15. Gênesis 35, do 1 ao 15. Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Amém. Oremos. Santo Deus, bendito e eterno, Deus de Betel, Deus da casa, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Seja para nós, El Betel, seja para nós, Deus presente. Fala conosco como falaste com Jacó. Encontra-te conosco como encontraste-te com Jacó. Leva-nos para recomeços, assim como fizeste com Jacó. Perdoa, Senhor, nossas falhas, pecados, como fizeste com Jacó. Graça, Senhor, seja derramada sobre teu povo nesta manhã, com a mensagem que há de ser pregada agora. Que o Senhor fortaleça seu povo e o abençoe. É o que nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Na última ocasião que pensamos em Gênesis, no capítulo 34, nós tivemos que lidar com episódios muito tristes. Tivemos que lidar com desejos pecaminosos e desastrosos. Tivemos diante de nós um quadro de violação de Diná, um quadro de estupro. E tivemos também uma chacina, um texto muito triste, talvez um dos mais tristes do livro do Gênesis. Naquela ocasião, com a vingança dos filhos de Jacó, crianças ficaram sem pais. Mulheres perderam seus maridos por causa do desejo de vingança dos filhos de Jacó.
Quando observamos agora, então, o capítulo 35 em sequência, é como se saíssemos de uma guerra, como saíssemos de uma visão apocalíptica de muitos mortos, terra desértica, cheia de luto, mulheres chorando, crianças desesperadas porque não tinham mais os seus pais, e entrássemos agora num paraíso, entrássemos num lugar bonito, num lugar belo, num grande jardim onde podemos respirar aliviados e nos sentimos seguros. Saímos de um estado catastrófico do que aconteceu com a filha de Jacó e do que aconteceu com os homens de Siquém, para mais um encontro de Deus com Jacó em Betel. Violência, humilhação, revolta, indignação, mortes, viuvez, orfandade, tudo isso é o que estava no capítulo anterior. E depois o que se segue é recomeço, instrução, esperança, nova oportunidade. Por isso eu intitulo este meu sermão de recomeço. O texto nos mostra uma mensagem, irmãos, de recomeço depois de grandes erros, tragédias, fracassos, tristezas, pecados. O texto nos mostra esperança, graça. O texto nos ensina que Deus não abandona o seu povo, mesmo quando o seu povo cai em pecados terríveis e difíceis, cai em situações complicadas e cai em malhas diversas de questões que podem, inclusive, resultar em consequências terríveis e drásticas. Este texto que nós temos em mente nos diz acerca dos nossos erros, não apenas dos erros de Jacó e dos erros dos filhos de Jacó, mas nos fala dos nossos erros. Esse texto nos fala dos nossos pecados, dos nossos tropeços. Esse texto fala dos nossos fracassos. Mas o texto também nos diz que os erros, as tristezas, os fracassos não devem ser perenes na vida do povo de Deus. Nós devemos entender que nosso Deus é um Deus de recomeços. Muitas vezes temos dificuldade de entendermos isso. Deus quer que recomecemos e Deus nos dará oportunidades para recomeçarmos. Há muita instrução graciosa de Deus aqui para nós. O nome de Deus aparece 10 vezes neste capítulo. E aparece como El Shaddai. Isso em hebraico significa todo-poderoso. 10 vezes El Shaddai aparece diante dos nossos olhos nesse texto, e propositalmente, porque o texto está mostrando que Deus é um Deus todo-poderoso que nos diz, este Deus todo-poderoso, onipotente, nos instrui assim: é possível recomeçar. Você não está sozinho. Eu estou com você e eu lhe ajudo. Esta é a mensagem do texto para nós. Talvez você tenha chegado aqui hoje pensando que é impossível recomeçar, que tem dado muito errado, ou só tem dado errado. Mas a mensagem de Deus para nós hoje é uma mensagem de esperança, uma mensagem de recomeço. Vejamos o verso 1. Deus fala com Jacó e lhe dá instruções sobre sua casa. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Jacó foi desobediente, irmãos. Quando Deus lhe falou, isso custou a ele muitas coisas. Deus já havia dito que o lugar para Jacó habitar com a sua família era Betel. A palavra Betel em hebraico significa casa de Deus. Deus já havia falado com ele que ali era o lugar onde ele queria que ele estivesse. No entanto, Jacó permaneceu anos morando a 50 quilômetros de Betel. Está perto da vontade de Deus, não é estar na vontade de Deus, certo? Estar perto do lugar onde Deus quer que nós estejamos, não é estar no lugar que Deus quer que estejamos. Deus não quer isso. Deus quer obediência. Agora o texto nos mostra aqui maravilhosamente como Deus foi deveras paciente com Jacó e a sua desobediência. Lemos que Deus fala com Jacó. Veja só o texto. Disse Deus a Jacó. Deus fala com Jacó. Notemos que
Pacientemente, Deus redireciona Jacó. Deus dá instruções a Jacó. Vá para Betel, habite ali, levante um altar, me adore ali, porque eu livrei você de Esaú. Mais uma vez, o Senhor lhe diz hoje, mais uma vez eu lhe digo, faça o que eu já disse. Faça o que eu já disse. Eu já lhe disse que o lugar é Betel. Estar perto de Betel não é estar em Betel. Estar perto da minha vontade não é fazer a minha vontade. Vá para o lugar onde eu disse. Fique lá, me adore lá. Sirva com a sua família lá. A partir do versículo 2, lemos: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. O que foi que Jacó disse? Vamos ler? Purificai e mudai as vossas vestes. Verso 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Que coisa bonita aqui. Aquele servo de Deus, manco, marcado pelo Senhor em sua coxa, tomou uma posição, chamou os seus filhos, suas esposas, toda a sua casa, todos que estavam sob sua autoridade, e disse: todos os deuses devem ser tirados do nosso meio. Toda idolatria deve ser tirada do nosso meio. Não aceitarei mais esta postura daqueles que estão sob minha liderança. E todos vamos a Betel. Ninguém ficará. Todos obedeceremos ao Senhor e ali adoraremos ao Senhor. A partir do verso 2, vemos um Jacó tomando o controle da situação, exortando sua família sobre a sua desobediência, sobre sua idolatria, e exortando sua família a ser santa, a buscar ao Senhor e adorar o Deus verdadeiro. Quero me dirigir aos pais aqui nessa manhã. Até quando você será tolerante com a idolatria da sua casa? Até quando você não tomará uma postura de guiar sua família à vontade de Deus? Até quando você negociará os princípios de Deus por amor à sua família, quando na verdade essa negociação é um desamor por Deus e um desamor por sua família? Você precisa levantar-se, tomar uma atitude, entender que a sua postura é a postura de um líder dentro da sua casa, conduzir sua família à santificação pela palavra de Deus, assim como Deus disse a Jacó. No versículo 3, nós vemos que Jacó retoma a liderança, ele é firme, ele se levanta e diz: nós vamos a Betel. Ele estava resoluto em obedecer às ordens do Senhor. O que foi que aconteceu no versículo 4? Veja, leia comigo. Então, Jacó, debaixo do carvalho, que está junto a Siquém. O que foi que aconteceu? Todos obedeceram à liderança do patriarca. Todos obedeceram. Homens de Deus, não sejam permissivos. Não sejam controladores. Não sejam brutos. Não sejam ingratos. Não sejam homens que não têm amor no coração. Mas não sejam permissivos. Homem de Deus, se a sua mulher não vem para a igreja, é porque você não tem autoridade de trazê-la. Amém, meus irmãos? Você não tem liderado como deveria. Se os seus filhos não vêm à casa de Deus, quanto pequenos, você não tem liderado como deveria. Se as práticas seculares de sua família estão desonrando o Senhor, você tem parte nisso, mesmo que você não esteja fazendo. Você tem culpa. Você precisa de reposicionamento diante de Deus, meu irmão. Amorosamente, conduza sua família a obedecer ao Senhor. Amorosamente, conduza sua esposa a obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor não é só vir para a igreja. Lidere espiritualmente sua família.
Mostre a Escritura, ore, conduza, converse sobre o que Deus quer. Os filhos de Deus podem cair em grandes erros e pecados, irmãos, e nós sabemos disso. E Jacó caiu. Homens podem cair em grandes erros. Homens podem abraçar uma postura passiva, fraca, durante anos. Por ter medo, por não querer o desgaste. Há tantas pessoas que dizem assim: é melhor ter paz do que razão, não é? Há muitos homens dizendo isso: é melhor ter paz do que razão. Entendamos o seguinte, meus irmãos: nós podemos até viver em estado de desobediência durante um longo tempo, podemos até perseverar nessa desobediência, mesmo estando tão perto de fazer a vontade de Deus, mas aqui há um alerta para nós: obedeça. Você não sabe o que a sua desobediência pode acarretar para a sua casa. Sua desobediência pode trazer desgraça sobre sua casa. Escute isso. Sua falta de liderança espiritual pode acarretar desgraças para a sua casa. Talvez nunca mais você escute algo dessa natureza, mas hoje as minhas mãos estão sendo lavadas diante do Senhor em relação a você ter conhecimento do que Deus quer para a sua casa e sua liderança. Você não sabe o que pode sobrevir. Sua desobediência a Deus pode ter grandes consequências, não somente para você, mas para a sua casa. Se você ama a Deus e ama a sua família, obedeça ao Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a obediência ao Senhor renega os ídolos. Enquanto tivermos ídolos em nosso coração, estamos em constante desobediência. É preciso autoexame. Agora, quando Jacó, depois de tanto tempo, depois de tantos anos morando perto de Betel, admitindo vários ídolos no seio de sua família, agora é despertado pelo Senhor. Veja só, Jacó era um servo de Deus ou não? Sim. Deus havia encontrado-se com ele várias vezes ou não? Sim, mas ainda assim admitia tantos ídolos na sua casa. Veja que coisa. Alguém pode ter tido reais experiências com o Senhor e conhecer o Senhor de fato e ainda conviver com muitos ídolos. Mas em algum momento, em algum estágio, Deus virá e dirá: tire os ídolos. Reforme sua casa. Abandone o erro, abandone suas posições desobedientes. Obedeça ao Senhor, a graça divina lhe fortalecerá para isso. Veja o verso 8. Ou melhor, o verso 5. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não lhe perseguiram, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Veja que coisa extraordinária, né? Talvez um dos temores de Jacó era sair de seu lugar e ir para Betel por causa dos povos vizinhos, que poderiam atacar o seu povo. Jacó tinha amor por sua família, a gente viu, era um amor meio perturbado, mas tinha. A gente viu que ele tentou proteger a família contra Esaú, e agora talvez ele quisesse proteger sua família contra os inimigos da terra. O texto diz que Deus colocou o terror na mente de todos aqueles povos vizinhos. Deus colocou medo, pavor, a ponto de nenhum daqueles povos perseguir Jacó. Deus estava mostrando a Jacó que o estava guardando. Mesmo que ele tivesse vivido em desobediência, Deus está mostrando misericórdia e cumprindo sua promessa feita a Abraão, feita a Isaac. Jacó, irmãos, temeu ser morto pelo povo de Siquém. Lembram disso? Veja o versículo, capítulo 34, versículo 30. 34, 30, o texto diz: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Ele tinha medo disso. E Deus diz a ele: Você vai sair. E Deus o protege. Deus enviou o terror. Deus poupou Jacó. E então Jacó, veja o versículo seguinte, o versículo de número 6. Jacó chega a um lugar chamado Luz. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel também, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel.
porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Por que aquele lugar foi chamado de El Betel? Betel significa casa de Deus. El Betel significa Deus de Betel. Ele chama o lugar Deus de Betel. Deus governa sobre Betel, governa sobre minha casa. Era um lugar importante na história de Jacó, porque ali ele teve encontro com o Senhor. Ali o Senhor renovou suas promessas, relembrou suas promessas a Jacó. Ali ele adorou ao Senhor. E ali o texto vai nos dar também uma outra informação interessante que parece bem desconexo com o texto. Mas veja o versículo 8. Morreu Débora. Quem é Débora? Do nada aparece uma Débora, né? Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel. Esta é a relação de mencionar a morte de Débora. E foi sepultada debaixo do carvalho que se chama Alombacute. Aprendamos algumas coisas aqui. Irmãos, a fidelidade de Deus independe da nossa fidelidade em termos de aliança. A fidelidade de Deus é inquebrável, porque Ele é fiel a Ele, a sua promessa. Ele está comprometido com o que disse. Ainda que nós não estejamos em algum momento comprometidos com o que Ele disse, Ele nunca se descompromete com o que disse. A Escritura chama isso de amor leal. Deus protege e livra seu povo, muitas vezes o preservando do pior, mesmo que seu povo mereça castigo e punição. Isso não é aprovação de Deus aos nossos pecados. Isso é misericórdia, é amor leal, mas Deus está nos conduzindo para a sua vontade, que é justa, perfeita e boa. Então, muitas vezes, atente para isso, nós pecaremos e o que mereceremos de Deus diante desses pecados é castigo. E Deus não nos dará o castigo muitas vezes. Ele nos dará misericórdia. O seu amor é leal e Ele está nos preservando para algo futuro. Vocês estão me entendendo, irmãos? Muitas vezes minha mãe dizia assim, não, quando chegar da escola, não vá para a rua jogar bola. Eu ia. Aí minha mãe chegava do trabalho. Quando ela chegava, ela dizia, passe para dentro. Ela me chamava pelo meu nome, né? Quando chamava pelo meu nome, eu já estremecia do fio do cabelo até a unha do pé. Ela dizia, Thomas, misericórdia, Jesus. Às vezes ela chegava no meu ouvido, eu jogando bola na bola no meu ouvido, assim, Thomas, manhinha, vá para dentro. Eu já ia para dentro inclinando as costas, assim, sabe? Esperando a cipuada vir para cima. Não é assim com a gente, em relação a Deus? A gente peca e diz, agora vem a lapada, vem agora. E aí Deus abençoa. Não sei se já aconteceu com você, mas eu já fiquei com medo quando isso aconteceu. Mas vai, porque Deus está me abençoando. Porque eu errei. É isso aqui. Deus está nos preservando para coisas futuras. E o amor de Deus, a misericórdia manifesta, muitas vezes é uma disciplina mais profunda e mais constrangedora do que qualquer outro castigo. Paulo vai dizer, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Deus livrou o seu povo. Nós devemos relembrar isso e contar isso às gerações futuras. O Senhor livrou o seu povo do mal. O Senhor continua livrando o seu povo do mal. O Senhor continua nos instruindo, que nos guarda e nos ama. As instruções de Deus para Jacó e para nós, irmãos, nos tendem a levar, devem nos levar a uma postura de adoração. Na verdade, a adoração a Deus, como somos ensinados aqui, não se resume a um culto ou a um sacrifício de animal, como era no Antigo Testamento. A adoração a Deus começa com a obediência aos mandamentos do Senhor. Ao sair do lugar e para Betel, há adoração. Na obediência ao Senhor, há adoração. Ao abandonar os ídolos, existe adoração ali. Sendo fiéis ao Senhor, há adoração ali. Estamos sendo conduzidos à verdadeira adoração, que não é um compromisso apenas exterior, é um compromisso de vida. De vida.
Deus não quer apenas que você faça o que é certo, Deus quer que o seu coração deseje o que é certo. Porque você pode fazer o que é certo com a intenção errada. Alguém pode lutar pela sua pátria, desejando ser um herói glorificado, ou não. Lutar pela pátria não é errado. Mas desejar a glória dos homens, em vez de atribuir isso ao poder de Deus, é errado. Alguém pode buscar fazer algo certo com a motivação errada. Devemos honrar ao Senhor. Mas aqui é uma aplicação interessante também em relação a Débora, porque Jacó tinha tido uma experiência com Débora. Débora servia sua mãe e cuidou dos filhos de sua mãe também. Aprendemos aqui, irmãos, que devemos honrar os nossos idosos. Devemos honrá-los, devemos amá-los. Os idosos na igreja são um símbolo de perseverança e de que Deus cuidou do seu povo no passado e continuará cuidando dali para frente. Os idosos na igreja são uma bênção para a comunhão do povo de Deus. A sua experiência, a sua vida santa, a sua capacidade de nos ensinar a caminhar mais perto de Deus são grandes bênçãos. Amemos e honremos os nossos idosos, meus irmãos. Verso 9 ao 15, e eu vou concluir com essa última parte. O texto diz assim: Vindo Jacó de Padã-Arã outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse Deus: O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Entre muitas experiências que Jacó teve, Deus lhe aparece em sonhos, por anjos, e aqui Deus aparece de modo especial a Jacó. Note a referência a Padã-Arã e a Betel, o lugar de onde Jacó veio para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Nos versículos 10 e no versículo 11, no versículo 10 e 11, temos algo importante. Deus reafirma a mudança do nome de Jacó para Israel, e Deus lhe diz seus nomes. Veja só, verso 10 e 11. O texto vai dizer, no verso 11, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, eu sou El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso restaura Jacó, lhe dando novo nome. Esta é uma ação de Deus sobre o pecador, lhe dando novo status. Você se lembra daquela passagem de Apocalipse que receberemos um novo nome? Um novo nome é um símbolo de um novo status. Jacó é tornado príncipe de Deus, porque foi alvo de sua graça e de suas promessas. Deus então renova suas promessas a Jacó. E no versículo 14, lemos a evidência completa da restauração. Veja só. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. O que significa isso? Jacó derramar uma libação e óleo. A libação era um complemento que fazia parte dos sacrifícios comuns nas ofertas que o povo de Deus realizavam, né? Era ela derramada sobre o sacrifício e sobre o altar enquanto queimava o sacrifício. Era um símbolo de consagração. Jacó estava dizendo que uma consagração estava acontecendo ali, da vida do adorador. Jacó estava consagrando-se ao Senhor, derramando diante do Senhor seu desejo de fidelidade. Jacó entendeu o que Deus estava fazendo, estava obedecendo a ele. Meus irmãos, Deus, por sua providência, nos guia ao lugar onde quer que estejamos. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Onde Deus quer que você chegue, não é onde você quer chegar.
é onde Deus quer que você chegue. Temos muitos irmãos chorando porque não estão chegando onde queriam chegar. Precisamos renovar a ideia bíblica de que precisamos orar novamente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cuidado para você não estar desejando coisas que Deus não deseja. Erramos muitas vezes persistindo em fazer a nossa vontade. Mas ouça, Deus nos conduz ao lugar que quer que estejamos. Pode demorar. Isso pode demorar. Pode ser um caminho cheio de curvas muito perigosas. Mas o Todo-Poderoso nos levará aonde Ele quer. No caminho você pode tomar alguns sustos indesejados. Você pode se assustar com as curvas muito acentuadas. Mas o Senhor está nos conduzindo até onde Ele quer que cheguemos. Tenhamos consciência, irmãos, de quem fomos, de quem somos e de quem Deus é. Deus muda o nome de Jacó. Ele não era mais um enganador, agora ele era um príncipe. Deus continua dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso e restauro sua vida. Eu mudo o seu status. O maior status que nós temos é sermos chamados filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Esse é o maior status, esse é o maior título que carregamos nessa vida. Servos de Deus. Deus está conduzindo nossa vida à restauração. Deus está conduzindo sua vida à restauração. Por isso devemos nos derramar diante do Senhor e adorá-lo. Você quer que Deus mude o contexto de sua vida? Quer que Deus mude você, sua família? Adore ao Senhor. Busque ao Senhor. Ouça ao Senhor. Ele é o Deus de Betel. Ele é o Deus de Betel e quer ser o Deus da casa, da sua vida. Portanto, meus irmãos, que o Deus Todo-Poderoso aplique essas verdades eternas e imensuráveis à vida de cada um de nós. Passo minha última aplicação aos servos do Senhor, homens, varões desta igreja. Sejamos homens de oração, irmãos. 95% das nossas guerras serão vencidas de joelhos. As batalhas serão vencidas em oração, em adoração, dependendo do Senhor. Mesmo que não tenhamos as armas necessárias para o combate, Ele está diante de nós, meus irmãos. Não tenhamos medo da liderança. Tenhamos medo de não estarmos com o Senhor. Tenhamos medo do Senhor não estar conosco no que estamos fazendo. Não tenhamos medo do que Ele entregou em nossas mãos. Adoremos ao Senhor, busquemos nele fortalecimento e direção, para que sejamos bons pais, bons maridos, bons homens, que glorificam a Deus, porque é isso que Deus requer de nós. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia. Fortalece-nos pela Tua palavra, conduz nossas vidas a recomeços importantes. Tu és o Deus que renova. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Confessamos os nossos erros, Senhor. Nós erramos, nós pecamos, nós fraquejamos. Nós fugimos, nos esquivamos de responsabilidades. Mas como é bom lermos na Tua palavra que o Senhor não desiste de nós e que o Senhor persiste em nos ensinar, em nos restaurar, em nos conduzir à Tua vontade e continuar nos dando experiências vivas e poderosas que servimos a um Deus vivo, que fala, que nos dirige. Bendito seja o Teu nome, que nunca nos deixa. Nunca nos deixa. Obrigado, Senhor, por nunca nos deixar. Obrigado por nunca virar as costas para nós. Obrigado por nunca deixar de ouvir as nossas orações em Cristo Jesus. É isso que nós te oramos nesta manhã. Amém.
Fiquemos de pé, irmãos.